Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal anulou uma sentença. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, um comentário, porque é muito importante, ainda mais nesses momentos da República. Não matem o mensageiro, venho só contar os fatos para vocês aqui e a gente refletir um pouquinho sobre os erros do Moro. O que aconteceu? O STF anulou uma condenação do nosso querido ex-juiz, ministro da Justiça, militante bolsonarista no Twitter e crush do Dória, Sérgio Moro. O beneficiado foi o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de cadeia, e agora em decisão colegiada, a famosa segunda turma do STF será uma tecnicidade, mas que, considerando-se que Moro era um juiz concursado, e que para ele tecnicidade é tudo, aspectos técnicos de um julgamento é tudo, é o tipo de pecado que não poderia existir. Mas nesse caso nem é difícil pra gente que é leigo entender não. O que aconteceu? A condenação dele levou em conta depoimentos de delatores. E a defesa dele não foi ouvida depois dos delatores. Não te parece óbvio que se você está sendo condenado por alguma coisa, alguém chega, fala que você está envolvido num crime, você tem o direito de falar depois dessa pessoa? Te acusaram, você tem direito à defesa, isso é direito à defesa. E isso parece que teria sido negado ao Bendini, eu tô falando em termos bem leigos, mas é o que aconteceu, e com isso o processo dele volta quase a estaca zero, com ele naturalmente sendo solto. E o Cristiano Zanin, advogado do Lula, já disse para o jornal o Globo que acha que o mesmo entendimento pode ser aplicado ao ex-presidente. É aqui que eu quero entrar na minha análise, em vez de só contar para vocês o que está acontecendo. Lá na época de ouro da Lava Jato, quando a gente estava encantado, a Lava Jato em todas as capas de revista, e a gente realmente acreditando, a maioria do povo brasileiro, quando eu falo a gente, vai ter sempre um sabichão para falar aqui embaixo que só você e meia dúzia de idiota que acreditaram naquilo, aquilo era para perseguir o PT desde o início, mas não, houve um momento lá atrás em que a gente acreditava que era possível sim começar um movimento no Brasil de limpeza. Que ainda que aquele grupo começasse pelo PT, o simples fato de revolver a merda, de trazer a coisa pra cima, faria com que o próprio PT começasse a movimentar a sua máquina política, não, mas políticos sabem dos erros uns dos outros, e é muito comum encobrir esses erros. É mais do que óbvio que você fica exposto a essa pessoa acusada também acusar você se souber dos seus delitos. Pode não parecer, mas político de esquerda, de direita, de centro, é uma categoria altamente corporativa. Eles brigam por eleição, eles brigam por poder, mas na hora que a coisa aperta, eles se protegem contra a gente, contra nós, os cidadãos brasileiros. Enquanto a gente não tiver isso em mente, essa divisão vai acontecer. E é por isso que eu prego tanto aqui pra gente, que a gente olhe os valores acima das ideologias, porque se a gente coloca os valores acima das ideologias, a gente tem uma chance de juntos realmente salvar esse país dessa coisa. Sim, parecia que era um momento de mudança, parecia que as coisas iriam dar certo, a gente não enxergava esses erros, até porque não somos juristas, a maioria de nós. E antes de ver bandido sendo preso, a gente viu os números astronômicos dos roubos reais, porque dinheiro não se materializa. Quando se fala em 2,5 bilhões da Petrobras, é 2,5 bilhões da Petrobras. Eu não quero saber quem roubou, se foi a direita ou a esquerda, eu quero esse dinheiro de volta. Veio a Vaza Jato, mostrando como esses caras eram partidarizados, como eles só viam erros de um grupo específico, passavam pano para outro, como eles usavam estratégias para proteger alguns grupos políticos, sob a justificativa a inviabilizar a Lava Jato. E aqui não cabe julgamento da estratégia. Puto com o Supremo, com os habeas corpus que o Supremo concede, tudo, mas não para pensar uma coisa para proteger alguém, ou se é só a letra fria da lei sendo aplicada. Se é a letra fria da lei sendo aplicada, esse tipo de decisão, por mais que nos deixe pé da vida, é benéfica pra gente, porque a gente não sabe se um dia nós vamos estar na posição de precisar de um Supremo que leia friamente o que diz a nossa legislação. Às vezes pela porta da frente livre é uma possibilidade que está se tornando mais real, mais próxima. Falava que era parcial, falava que perseguia ele. Cara, você não precisa ser lulista e nem bolsonarista para entender isso. É óbvio que se o Moro deixou de ser juiz para ser ministro do principal beneficiado pela prisão do Lula, isso já é bastante, se não passa a ser ilegal, passa a ser imoral. E essa primeira derrubada de uma condenação do Moro pelo STF por uma razão que até nosso herói inflável Moro nem bom juiz era.
Aliás, estava aí pra gente ver, sejamos justos, a gente estava bastante empolgado com as prisões, achando que era o começo de uma limpeza pro Brasil, como eu já disse, e não viu. Mas quando você entra... O STF mandou soltar 11 presos pela Lava Jato, que os argumentos que o Moro apresentou não eram fortes o suficiente para manter uma pessoa. Por exemplo, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, foi preso em fevereiro de 2015 por presunção de fuga. Teori Zavascki rechaçou isso, categoria de fuga. Não, você pega o passaporte do cara e pronto, pro cara não fugir. Você pode imaginar uma fuga espetacular num porta-mala pelo Paraguai, mas é uma violação dos direitos da pessoa presumir o que se passa na cabeça dela. Falar, ele vai fugir, a não ser que ele tenha dado antes provas ou mostras de que fosse fazer isso. Serve pra mim. Mas se agora em retrospecto e conhecendo Vaza Jato e conhecendo Moro como ministro parece ter coerência, é de abril de 2015, quando mesmo Teori mandou soltar o Ricardo Ribeiro Pessoa e outros, porque o Moro estava numa fase em que ele mantinha a prisão preventiva dos caras como um mecanismo para extrair do preso delações premiadas. Então ele soltou um monte de gente que estava nas mesmas condições do Ricardo Ribeiro Pessoa da UTC, porque fizeram as delações premiadas e mantiveram o Ricardo preso. Mas a lei é clara quando ela diz que a delação premiada não pode ser um instrumento para forçar a delação. Do contrário, isso seria uma espécie de tortura. A delação premiada deve ser voluntária. É bem óbvio, né? Tava na cara da gente. Isso chegou a ser discutido por muita gente. Mas a gente fazia de besta, né? Porque tava legal, tava prendendo bandido, tudo bandido. Mais um caso, em maio de 2015, foi o Dário de Queiroz Galvão, filho da Queiroz Galvão, porque o Moro não tinha evidências suficientes para decretação de prisão preventiva. Foi o que disse o Teori, porque é o que diz a lei, é o que diz a jurisprudência. Outubro de 2015, a corte mandou soltar Alexandrino de Sades Alencar, diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. O argumento do Moro na época é que ele teria poder e interesse em atrapalhar a colheita de provas. Mais uma vez, achismo, porque não havia evidência nenhuma de que ele fosse fazer isso. Olha, ele tem poder, ele pode fazer isso, então vamos prender esse cara. Ninguém sabe se ele tinha intenção de fazer. Ele ia fazer, eu acho que sim. O bom senso manda a gente pensar que ele ia fazer. Talvez o Moro tenha se baseado na sua experiência como juiz, mas é lei e jurisprudência. Todo mundo é inocente até prova em contrário. Bom, e segue por aí. O STF falando pô, Moro, que porcaria de juiz que você era. Eu espero que você seja um ministro da justiça um pouco melhor. Se o Bolsonaro deixar, porque tá te esvaziando cada vez enturmar. Seu Twitter tá patético. Tudo que você escreve, você é obrigado a colocar sempre segundo nosso presidente, @ Jair Bolsonaro, pra gente ver. O Dória com o Bolsonaro, se o Bolsonaro encerrar o governo. E pra você, meu amigo, que ainda tá nessa coisa de bolha ideológica aí, já vai abrindo a cabeça e se preparando. Eu acho que todo mundo tem direito a um julgamento justo. Eu nunca disse que o fato do Lula sair pela porta da frente aqui vai significar que o Lula é inocente. Vai significar que a justiça não foi eficiente em provar que o Lula é culpado. Entendam a diferença. E como todo mundo é inocente até prova em contra disso, eu vi provas bastante contundentes de que o Lula é culpado. Eu, como leigo, você pode dizer que não, é um amigo que ama ele que está deixando o sítio dele para ele usar à vontade. Mas se fosse esse o caso, não teria dinheiro de empreiteira nas reformas do sítio, nem do triplex. Esse triplex que ele também não assinou o termo de adesão, ficou o documento pendente. Quando todos os outros condôminos já tinham resolvido sua situação, o Lula não falou nada quando o Globo falou nada. Você vai colocando evidências em cima de evidências e uma pessoa com o mínimo de inteligência liga o tico e o teco e fala, pô, realmente é muita coincidência uma atrás da outra. Isso sem falar nessas coisas mesmo, de Telemar com Lulinha, daquela empresa de esportes do filho que eu falo toda hora, né, da Dona Marisa escolhendo coisas de cozinha. Existem provas documentais, existem e-mails enviados, de conversas de engenheiros, de gente que nem era tão importante dentro das empreiteiras, discutindo as obras. Então assim, mesmo estes dois processos que estão aí já mais avançados, do triplex, que já foi condenado em segunda instância, e o do sítio em primeira instância, eu não vou dizer aqui pra você que eu acho que o Lula seja inocente, porque é a minha opinião pessoal e ela se baseia inclusive numa percepção mais global do que é política, do que é político. Ninguém chega onde o Lula chegou inocente, cercado por um bando de idiotas.
Esse, inclusive, era um grande argumento da direita, que serve também para o Bolsonaro, embora vocês se recusem a acreditar nisso. Vocês mesmos que falavam, nossa, não é possível, só o Lula é inocente, cercado de gente vagabunda. E o Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro com o Queiroz, e o Bolsonaro com o Flávio, e o Bolsonaro com a família da Michelle, desculpe, Michelle, e o Bolsonaro que quem visita ele na sua residência oficial. Queiroz pode ir lá numa boa tomar um banho de piscina. Tá tudo errado, gente, só não vê quem não quer. E se a gente não perceber que tá errado dos dois lados, e que nós é que somos o povo brasileiro nos fudendo no meio disso, como é que a gente vai consertar? Eu não sei como. Tem alguma ideia? Comenta aí. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e a gente tá junto.